Evangelho de Lucas, evangelista Lucas, capítulo 5, e versículo 27 a seguir. Louvado seja Deus. Irmão, quero pedir mais um favor para os irmãos estar compartilhando os trabalhos nossos da igreja, nas redes sociais, né? Quase todo mundo, eu acredito, que tem redes sociais, para que possa alcançar mais pessoas, nossos amigos, nossos familiares, pois os dias estão passando rápido, irmão, e nós temos que se apressar a divulgar as boas novas do Senhor. Louvado seja Deus, amém? Diz assim a epígrafe, o título da leitura, a vocação de Levi. Em algumas traduções diz a vocação de Mateus, que é a mesma pessoa. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 5, versículo 27 de Lucas. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria. Algumas traduções dizem alfândega, né? E disse-lhe: siga-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: porque comes e bebe com publicanos pecadores? Jesus respondendo disse-lhe: não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmão, repita comigo esse último versículo em voz alta. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Como é maravilhoso, irmão, saber que tem um Deus tão grande. Irmão, pode tomar os assentos, fique em espírito de adorador, que o Espírito Santo possa nos ajudar a refletir um pouco da palavra de Deus com os amados nessa noite, que é tão gratificante estar ministrando a palavra de Deus para a igreja, para os irmãos, para os internautas que vão ouvir. E aqui estamos nós, como servo do Senhor, e com a responsabilidade de meditar e refletir nessa noite junto com os irmãos. Amém? Uma passagem mais do que conhecida da igreja, pois a Bíblia Sagrada, para nós, mesmo que seja renovada, cada pessoa que vai pregar tem uma linha de pensamento a cada dia, a cada momento, mas é algo que nós já conhecemos, já vimos pregar várias vezes nesses textos. E nesse capítulo de número 5, Jesus estava no mar da Galileia, né, com seus discípulos, em Cafarnaum, e ele, ao chegar naquele local, teve esse encontro com Mateus, né, que Lucas faz questão de colocar Levi, mas é o mesmo Mateus, do evangelista Mateus. Aqui foi a vocação, ou seja, o chamado de Mateus, quando ele teve um encontro com o dono da vida, louvado seja Deus. E ele não se recusou, irmão, quando Jesus disse: siga-me.
Eu não quero entrar bem nesse detalhe, porque o que me chamou a atenção, o que me chama a atenção nessa passagem é quando Jesus responde aos fariseus e os escribas, né? Que eram os escrivãos que escreviam a lei, ditava, que não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Em algumas traduções diz estão doentes. Na minha aqui está dizendo enfermo. E é sabido, irmão, que quando a gente se encontra com alguma doença, alguma enfermidade, que sabemos que a enfermidade é no espírito, a doença é no corpo, no físico, mas a enfermidade é espiritual, louvado seja Deus. Quando alguém se referir a alguém que está enfermo, temos que ter cuidado, irmão, porque a enfermidade é espiritual, é algo espiritual, e às vezes a gente está só apenas doente, uma gripe, uma coisa, não é enfermidade, mas a enfermidade que Jesus se refere aqui a esses homens publicanos e fariseus, os escribas e os fariseus, na verdade, e os publicanos também, pois ele estava diante de uma casa de um chefe, né, de cobradores, que era Mateus. E Mateus, ao teu encontro com Jesus, ele se alegrou tanto que fez logo um banquete, fez logo uma janta grande, convidou todos aqueles que estavam ali, porque todos nós sabemos, quando Jesus andava, irmão, era grande multidões que ele arrastava, pois ele tinha acabado de, quando ele teve esse encontro com Mateus aqui, ele tinha acabado de curar aquele paralítico de Cafarnaum, que aqueles amigos tinham levado, história muito conhecida, a narrativa anterior. Por isso que o texto inicia dizendo, e depois disso o quê? Depois que ele cura aquele paralítico, né, de Cafarnaum, ele teve esse encontro com Levi, com Mateus, e ele enfatiza algo que me chama sempre a atenção, quando ele fala, eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmão, nós, por nascença, que nem diz a história, nós já carregamos o pecado original de Adão e Eva. Mas a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a seguir, que assim o pecado entrou pelo homem e reinou, mas pelo homem superabundou a graça, louvado seja Deus, que foi por Cristo. Morreu na cruz do Calvário para todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E ele, como nós, irmão, aqui nesse texto, Jesus nasceu ministério terreno, nos 3 anos que ele passou aqui na terra, ele sofreu as mesmas consequências que nós, como seres humanos, também sofremos. Ele sofreu tudo que nós, como ser humano, também sofremos hoje. Então ele, mais que ninguém, entende tudo aquilo que nós passamos para evangelizar, para falar da palavra, pois ele foi quem abriu as portas do evangelho, se fazendo maldito no madeiro, para que hoje nós estivéssemos aqui, louvando, exaltando o seu santo nome.
Esse é um dos motivos, irmão, de nós se alegrarmos. E, em momento oportuno, não cessar de falar desse amor tão grande. Jesus, ele é o maior exemplo que Deus enviou à terra para que os seguidores deles possam se espelhar em tudo que ele viveu, louvado seja Deus. E é maravilhoso, eu meditando, eu estava estudando um versículo que foi citado aqui na pregação passada, quando Paulo disse: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu estava estudando aquele versículo, e estou estudando de uma forma maravilhosa. Paulo, ele escrevendo para seu filho na fé, dando incentivo, pedia a Deus, estava pedindo a Deus, e estou pedindo a Deus, palavra de incentivação, louvado seja Deus. Pois eu sei, irmão, que os dias não estão sendo fáceis. Muitos de nós estamos passando por um momento difícil, mas Deus, ele é o autor e consumador da nossa fé, louvado seja Deus. Jesus em Cristo, que é o próprio Deus, ele é quem nos dá o amparo no momento necessário, louvado seja Deus. Aquilo que nós precisamos, esse homem chamado Mateus, naquele momento, ele teve esse encontro maravilhoso, assim como nós todos já tivemos, e ele teve que se moldar, assim como nós estamos sendo moldados até hoje, porque o crescimento espiritual, irmão, ele é a cada dia, a cada manhã, a cada amanhecer, nós estamos tendo um crescimento, buscando a Deus para ser melhor, pois a nossa personalidade humana, que cada um de nós temos uma personalidade, tem que estar baseada na fé de Cristo, louvado seja Deus. Nós temos que ter essa convicção de que quando nós dissemos sim a Jesus, foi para se abnegar, né? Hoje nós temos alguém que é um poder, chama poder avassalador. Ou seja, Deus tem domínio sobre a nossa vida. Avassalador é alguém que domina a vida de alguém. E nós, quando nós aceitamos Jesus, esse poder, quem não já viveu essas experiências? De tudo aquilo que você fazia outrora, hoje você entende que você é dominado pelo Espírito Santo, louvado seja Deus. Aquele momento que de furor, de uma raiva, que você era para ter, mas você se lembra, o Espírito Santo lhe faz lembrar que quem está te dominando agora é Ele, louvado seja Deus. Então as pessoas, muitas vezes, não entendem, porque às vezes nós temos temperança em alguma situação da nossa vida. É o Espírito Santo, irmão, nos moldando. Então esse poder avassalador, que é o do Espírito Santo hoje, ele é quem domina a igreja, louvado seja Deus. Então nós temos que, a cada dia, ir se libertando do nosso eu, louvado seja Deus, que é uma das coisas mais difíceis, é a gente ter domínio próprio, que é fruto do Espírito. Nós temos que deixar o poder de Deus nos moldar, louvado seja Deus,
levou ele, Mateus, ele teve esse encontro, e ao ter esse encontro, ele demonstrou para aqueles escribas e os fariseus que ele tinha se arrependido. Louvado seja Deus. E é nessas obras que nós demonstramos, é nas nossas obras que nós demonstramos o nosso arrependimento. Louvado seja Deus. É pelas nossas ações que nós demonstramos para o nosso próximo que quem está dominando nossa vida hoje é o autor e consumador da fé. Louvado seja Deus. Então, Jesus, ele fala de algo aqui, no versículo 31, destacando o que muitos aponta pela igreja. Quando às vezes a gente vai ministrar, pregar para algum amigo, uma familiar, muitos falam, só porque é crente agora quer ser santo. Eu acredito que os irmãos já devem ter visto muito essa linguagem. E na verdade, nós somos santos, louvado seja Deus. Santo no sentido de separado por Deus. Aqui, essa vocação de Mateus, ele foi separado naquele momento. Jesus diz, a partir desse momento você vai ser pescador de almas, louvado seja Deus. No início aqui ele fala, né? Os discípulos passaram a noite pescando e não pegaram nada. E Jesus disse, lance a rede à direita. E os discípulos disseram, Senhor, sobre a sua palavra eu lançarei a rede, louvado seja Deus. Então, nós temos que ter obediência a Cristo, irmão. Quando Ele fala algo ao nosso coração, quando nós vemos algo que tem que ser corrigido, de imediatamente nós temos que fazer, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E é dessa forma que o cristão cresce na graça e no conhecimento. É se arrependendo daquilo que nós fazíamos de errado. Hoje nós não faz mais. E aí nós vamos crescendo, criando robustez na graça de Deus. Nós não temos nenhum mérito, irmão, para isso. Mas Deus nos separou para ser um discípulo dele aqui na terra. E é nessa forma de nós, como igreja, sermos moldados. Por isso que Jesus disse que não necessita de médico. E muitos pensam que a igreja, o povo de Deus, tem que ser perfeito. E ao contrário, irmão, aqui está pessoas como eu, que tem pensamento diferente, a esposa tem um pensamento diferente do esposo, o filho da filha, a filha e o filho do pai e da mãe. É por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos em uma construção para a vida eterna, louvado seja Deus. Nós estamos sendo moldados por Deus para sermos cidadãos do céu, louvado seja Deus. E dias após dia, por isso que Jesus disse, não necessita de médicos que estão sãos. Eu acredito que ninguém vai no médico se ele não tiver com alguma enfermidade, ou seja, alguma doença. Ninguém vai procurar o médico. E nós estamos aqui porque nós entendemos que nós somos dependentes do poder de Deus. Então, é por esse motivo que nós se reunimos nos dias de trabalho aqui para louvar e exaltar o santo nome do Senhor. Então, por nós sermos imperfeitos, limitados, em alguns momentos nós falhamos, pecamos, é por esses motivos que nós estamos aqui, para ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E como tem área, irmão, da nossa vida que precisa ser mudada, né?
Nós temos que buscar em Deus para sermos melhores. Pois esse texto, ele nos dá essa clareza quando Jesus disse: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. E o que é um arrependimento? É uma mudança de comportamento. Aquilo que nós fazíamos como errado, hoje nós temos consciência que somos falha, limitado, e pedimos ajuda a Deus para ser pessoas melhores. Louvado seja Deus. Imperfeito, mas aquele que habita em nosso coração é perfeito. Ele é quem está fazendo a obra em nossa vida. Louvado seja Deus. E a cada manhã nós possamos ter em mente que Ele pedir a Deus para fazer morada, né? Tem um louvor que diz: vem fazer morada, vem fazer morada, Espírito Santo. É maravilhoso, irmão, quando a gente está conectado com Deus e vendo o trabalhar dele em nossas vidas. A gente fica olhando como nós era antes e olhando como Deus é maravilhoso na transformação que Ele tem nos moldado a cada dia. Paulo, ele escreve na primeira carta a Timóteo, irmão, uma coisa como pecador. Ele se refere que ele era o mais miserável de todo o rebanho que ele pastoreava. Louvado seja Deus. Agora você imagine um homem como Paulo, fundador de vários ministérios, escritor de 13 livros do Novo Testamento, ser considerado o mais pecador de todos. Louvado seja Deus. Então, diante de um testemunho, ele escrevendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Abre aí no versículo 15 de primeira carta a Timóteo, para nós lermos junto. Nós vemos o conselho que Paulo estava dando a Timóteo. Louvado seja Deus. Primeira carta, capítulo 1 e versículo 15. Louvado seja Deus. Vamos ler do capítulo 13, irmão. Você vê o que é que Deus faz a transformação no chamado para ser seu discípulo. Louvado seja Deus. Versículo 13 a seguir. Olha o que ele diz: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorante na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Louvado seja Deus. Agora, veja só a humildade e a simplicidade que Paulo transmite para o seu filho na fé, Timóteo. Se considerar
o principal pecador entre eles. Então, não que nós, hoje, irmão, quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que quando nós aceitamos e se batizamos, nós fomos sepultados. Aquilo que nós fazíamos, que era pecado, no batismo foi perdoado, todo aquilo que nós foi morto, sepultado. A velha mulher e o velho homem. Mas hoje, o pecado que nós pecamos, não é um pecado de outrora, mas é um pecado original, porque nós carregamos esse pecado de Adão e Eva com nós, como homens e mulheres de Deus. Mas Cristo, Ele nos dá esse suporte para suportar toda a tentação. Paulo escrevendo em Coríntios, ele diz que nenhuma tentação, capítulo 5, ele diz que nenhuma tentação vem se não seja humana. Mas Deus, Ele dá o suporte para nós suportar aquela tentação, aquele momento difícil que nós estejamos passando. Ele é que dá esse suporte. Porque sem Ele, nem eu, nem você, irmão, conseguimos enfrentar as adversidades da vida. Levi, Mateus, era um homem rico. Um homem que aparentemente não faltava nada para ele. Mas ele reconheceu que estava diante de Deus, de Jesus, e que necessitava ele se arrepender e mudar todo o seu comportamento e a sua mente para o céu, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele se arrependeu. E aqueles homens que se achavam perfeitos, né? Que eram os escribas e os fariseus, eles ficaram murmurando contra os discípulos de Jesus, dizendo: porque comes e bebe com pecadores, publicanos pecadores. E é maravilhoso, irmão, quando nós aprendemos com Jesus que Ele não faz acepção de pessoas. Ele trata o drogado. Para Deus, o drogado, ele tem o mesmo valor que nós temos. Ele não faz exceção. Muitas vezes não enxerga. Tanto faz ser um drogado, seja quem for, uma prostituta, seja quem for. Para Deus, todos temos o mesmo valor. Pois Ele nos criou e por Cristo nos fez filho, louvado seja Deus, para que hoje nós pudéssemos dizer: Abba, Pai, eu pertenço a Ti, louvado seja Deus. Somente quando nós dizemos sim a Cristo, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Louvado seja Deus. E dentro dessa vocação, desse chamado de Mateus, naquele dia, um pecador, um publicano, naquele dia ele reconheceu e passou a ter uma nova identidade em Cristo, louvado seja Deus. E como é bom carregar sobre nós esse DNA, louvado seja Deus. Todos nós, irmão, temos um DNA dos nossos pais. Mas aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, temos o DNA do autor e consumador da fé, louvado seja Deus. E não tem quem arranque daqueles que temem a Deus e está buscando e está tentando ser melhor. Não há potestade, não há demônio, não há nada que possa tirar esse DNA da minha vida e da sua vida, louvado seja Deus. Pois Ele já pagou na cruz do Calvário o preço, e aqueles que permanecer na fé,
a Bíblia diz que será salvo, louvado seja Deus. Então, que nós possamos, irmão, transmitir para aqueles que ainda não ouviram falar desse tão grande acontecimento, ou que já ouviram, mas ainda não entenderam. Pois a Bíblia diz que há momento da vida do ser humano que tem como uma escama em nossos olhos e nos nossos ouvidos, para não entender o chamado de Deus para a nossa vida, louvado seja Deus. Todos nós já passamos por esse processo. E hoje estamos sofrendo essa metamorfose, mas já iluminado pelo Espírito Santo, sabendo que aquele que habita em nós é santo, santo e santo, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, por ele ter tantos atributos, Deus em Cristo, ele transfere para nós a responsabilidade como igreja de transmitir as boas novas aqui na terra. Esse cuidado, irmão, tem que ser meu, seu e da igreja. Pois a igreja que nós pertencemos, irmão, ela é universal, louvado seja Deus. Ela está em todo o território do mundo. É uma igreja universal. Aqui nós estamos no templo restaurador divino, mas nós pertencemos à igreja de Jesus. Nós somos membros, estamos enxertados no autor e consumador da fé. Pois, então aqui somos parte do rebanho que iremos se encontrar no céu. Nós estamos fazendo aqui, irmão, um estágio. Alguém já fez um estágio alguma vez na profissão, na faculdade, para exercer a sua profissão, ou qualquer que seja? Pois aqui na terra, nós estamos fazendo esse estágio de moradores do céu, louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão, entender isso. Que nós estamos aqui de passagem. E não se decepcione, irmão, por aquilo que você ainda não almejou, não alcançou. Pois Deus, Ele é o nosso provedor, e no momento oportuno, Ele irá lhe dar a sua bênção. Amém? Então, essa foi a reflexão que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite, para nós estarmos meditando junto com o mesmo pensamento de Deus, que nós, como igreja, temos a responsabilidade para transmitir para os nossos amigos, familiares e colegas de trabalho, seja onde for, nós temos a responsabilidade de, como uma vocação de Deus para a nossa vida, quando nós dissemos sim a Cristo, nós temos que ter isso em nossa mente, para pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, louvado seja Deus. Então, irmão, tudo é para a glória e louvor do nome santo de Jesus. Nenhum de nós temos mérito, mas pela graça de Deus, o favor merecível, nós estamos aqui, feliz, alegre, e essa alegria, ela está em nós, não é porque nós estamos com o bolso cheio de dinheiro, não, irmão. É porque nós entendemos que, independente da situação, nós temos que se alegrar. O salmista diz: se alegrai-me quando disser, iremos à casa do Senhor.
Então, nós estamos alegres porque antes de nós chegar aqui, Ele já fazia presente nesse local. Ele veio nos conduzindo, irmão, nos guiando, nos guardando, e irá retornar a nossos lares, nos conduzindo, nos guardando, nos protegendo, porque Ele é onipresente, louvado seja Deus. Então, uma das linguagens que nós temos que aprender, irmão, quando alguém for viajar ou for sair da sua casa, eu já falei, mas vou falar de novo. Muitos têm o hábito de dizer, Deus lhe acompanhe. Não é isso? É uma forma de limitar Deus, pois Deus não precisa acompanhar ninguém. Ele tem que nos guiar. Porque no mesmo momento que Ele está aqui nesse altar, Ele está lá em casa agora. Em todo local. Então Ele não precisa ir acompanhando ninguém, porque Ele está em todo local. Então Ele apenas nos guia. Vai nos guiando, protegendo, guardando. Então uma das linguagens que nós como servos de Deus temos que aprender é desejar que Deus guie e proteja, e não acompanhe, pois Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Louvado seja Deus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Louvado seja Deus.